Era de manhã, e estava nevando lá fora, o que fez com que todos ficassem em casa. As crianças sentaram-se perto da lareira quentinha. Era uma vez, em um castelo nevado, cinzento e frio, vivia um duque sombrio do norte. O duque era extremamente frio, nunca sorria nem dizia mais do que 3 palavras, nunca sequer tomava um banho quente ou comia doces. O menino perguntou a Stella quem era esse duque do norte de quem ela estava falando agora. Stella diz a Michael que ele será assim quando crescer. A criança pergunta à menina de que adiantaria ele se tornar o duque do norte. A amiga sorriu com as palavras do amigo, levantando os olhos do livro que estava lendo para Michael. Stella olhou para Michael, respondendo que então ele viveria feliz para sempre com uma princesa linda e bondosa. De repente, uma mulher entrou na sala, perguntando ao bebê se ela tinha se comportado bem. A criança respondeu à mãe com algo ininteligível, mas estendeu os braços para a mulher. Inicialmente, Emily achou que tinha morrido num acidente, mas quando a garota abriu os olhos, ficou surpresa. Emily percebeu que tinha acabado em outro mundo. A garota ficou chocada por ter conseguido renascer. A mãe abraçou a criança, que sorria radiante. Emily se pergunta em quem ela renasceu, já pensando que um final feliz a espera. Mas então, a porta se abre de repente. Era a empregada, parada perto da porta, dizendo a Millie que ela precisava ir até a criança do duque, atrás de quem ela estava sentada. Millie responde que o bebê está dormindo, então ela também precisa cuidar do seu próprio bebê. A empregada disse à garota para voltar para a criança do duque antes que ele percebesse que ela não estava vigiando a criança. Amy percebeu que não havia renascido como uma princesa, nem como uma imperatriz, mas a garota especula que talvez tenha renascido como uma heroína que sofre incrivelmente antes de descobrir a verdade sobre seu nascimento. De repente, Millie se vira para sua filha, chamando-a de Stella. A mulher pede à filha que fique mais quieta, porque agora elas vão ver a criança do duque juntas. Emily, agora chamada Stella, percebeu que precisava ficar quieta para evitar problemas. Millie saiu silenciosamente do quarto com a filha nos braços. Stella ficou um pouco assustada porque não entendia uma coisa. A criança não entendia por que o castelo estava tão vazio. Quando Millie passou pela janela, Stella percebeu que estava nevando lá fora. A garota ficou surpresa com a intensidade da neve lá fora. Stella percebeu que estava nas terras do norte. De repente, Millie parou no meio do caminho, segurando o bebê nos braços. Stella percebeu que a expressão de sua mãe havia mudado e decidiu dar uma olhada em quem estava ali. Mas quando a menina viu quem era aquele homem, ficou um pouco tensa. Um homem vestido todo de preto, como um corvo. A criança não podia acreditar no que via, mas Millie cumprimentou o duque, e então Stella percebeu que o duque do norte, de cabelos escuros, estava parado na frente delas. Nos romances mais comuns, o duque frio está em conflito com o príncipe herdeiro caloroso e alegre. É bem provável que o duque esteja com muito pouco dinheiro agora, e ele fica irritado porque tudo o que pode fazer é matar monstros. Exceto pela força, não há outras virtudes, uma família que não tem nada além de honra. Stella percebeu que não havia renascido como uma princesa, mas simplesmente como uma personagem de fundo em algum lugar do norte. A criança continua olhando para o duque do norte. O homem olha para Stella, que não desvia os olhos dele. Millie percebeu que o homem estava olhando para a criança, então decidiu perguntar o que havia de errado. O duque responde que Stella não desvia do seu olhar, e a criança imediatamente se vira. Mas a menina olhou para o homem novamente, percebendo que ele não a assustava nem um pouco. De repente, o duque chamou a criada pelo nome. Stella ficou surpresa que o duque soubesse o nome de uma simples criada. Millie pede ao homem para não chamá-la pelo nome, pois isso não está de acordo com as regras de etiqueta. O duque não respondeu às palavras da criada, apenas a olhou. Stella não entende porque Richard de repente ficou em silêncio. De repente, o duque pergunta à menina se ela não deveria cuidar do herdeiro. Millie começou a tremer de medo, sem saber o que responder a Richard, mas então Stella também começou a se preocupar, não por si mesma, mas por sua mãe. O duque também fez de Millie a babá de seu herdeiro. Reunindo coragem, Stella diz a Richard para deixar sua mãe ir. Mas não houve resposta do duque. A garota entende que suas palavras não soaram nada ameaçadoras. Richard olhou para Stella, que estava sendo segurada nos braços de Millie. Sem dizer nada, o homem se virou e se afastou da empregada com a criança. Stella ficou chocada que o duque simplesmente foi embora. Millie sussurra para a criança que elas precisam se apressar para ver o herdeiro. A garota olha para as costas de Richard, percebendo que ele não parece nada com um vilão. A menininha se pergunta o que aconteceu com o duque, para que ele seja tão frio com todos. Mas muito em breve, Stella descobrirá o motivo do comportamento desse homem. Antes de entrar no quarto do herdeiro, Millie pede à filha que não chore, pois pode acordá-lo. Stella respondeu que entendeu, e também estava curiosa para saber como era o filho do duque. Ao ouvir a resposta da filha, Millie estendeu a mão para a maçaneta para abri-la. Stella se lembra do duque, de quem ela realmente gostava.
Millie abriu a porta do quarto do herdeiro e entrou imediatamente, fechando a porta atrás de si. Stella se apertou contra o peito da mãe, tentando se aquecer, pois estava frio no quarto do herdeiro. Millie ficou horrorizada ao ver que a janela do quarto da criança estava aberta. Depois de colocar Stella no chão, a mulher correu para fechar a janela. A menina percebeu que o quarto estava de alguma forma frio demais para uma criança. Stella se pergunta como alguém consegue se aquecer em um castelo desses. Enquanto observava o quarto do herdeiro, a menina ficou um pouco chocada com o que viu. Stella percebe que, comparado ao seu quarto, o quarto em que está agora é completamente diferente. A menina entende que até mesmo um castelo modesto do norte é mobiliado de forma bastante luxuosa. Ao ouvir o choro do bebê, Stella olhou para o berço onde a criança estava deitada. Millie ficou um pouco confusa, pois o herdeiro começou a chorar. Stella não entende por que o menino começou a chorar tão amargamente, afinal ele é o futuro grão-duque do norte. Millie tocou as bochechas da criança, percebendo que ele estava completamente gelado. Stella está terrivelmente curiosa para saber como é o filho do grão-duque do norte, de cabelos escuros. Millie pegou cuidadosamente a criança nos braços, tentando acalmar o herdeiro. Quando Stella viu o herdeiro, ela não conseguiu acreditar no que via. A garota ficou chocada com o fato de George ser uma criança tão doce. Stella não entende como uma criança tão encantadora pode se tornar tão severa quanto o pai. A garota realmente gostou dos olhos de George, assim como de suas bochechas rechonchudas. O herdeiro continuava chorando, agarrado à empregada. Mas quando o menino viu Stella, ele imediatamente parou de chorar. George sorriu para a garota e começou a estender a mão. Quando Stella percebeu que o herdeiro tinha parado de chorar por causa dela, ficou imediatamente envergonhada. Millie ficou surpresa ao ver que George de repente se acalmou e começou a sorrir. A garota está chocada que o menino que sua mãe segura nos braços seja tão encantador. Millie não entendeu para onde George estava estendendo a mão, mas quando viu que o menino estava indo em direção à sua filha, ficou um pouco surpresa. A empregada se ajoelhou e soltou o herdeiro, que imediatamente engatinhou em direção a Stella. Stella fica chocada ao perceber que George não é apenas uma criança doce, mas também muito carinhosa. A garota olha para o filho do duque, percebendo que, a partir deste momento, ela não é apenas seu apoio, mas também sua aliada leal. Millie sorriu para Stella e apresentou George a ela. Quando a garota ouviu as palavras da mãe, ficou chocada. Stella não podia acreditar que, à sua frente, estava George Okama, o protagonista do romance no qual ela renasceu. Olhando novamente para o herdeiro, Stella percebe que realmente se encontrou em um romance chamado A Gaiola do Canário. Assim, A Gaiola do Canário termina com dois amantes se despedindo. A bela e doce Lady Canaria, na tentativa de escapar de seu reino devastado pela guerra, muda-se para o Império e acaba no norte, frio e deserto. Lá, ela se apaixona pelo frágil e modesto Duque George Okama. No final, o fraco George, incapaz de proteger sua amada, a obriga a partir. E essa criança é George Okama. Foi doloroso para Stella ler esse romance, e então ela viu o rosto de George e seu coração se partiu. George Okama cresceu no frio rigoroso, sem os devidos cuidados. Fraco, pouco inteligente e nunca conseguiu proteger Canaria. Sua única virtude era a bondade. Muitas pessoas pediram para mudar o protagonista porque não gostavam de George, e não gostavam dele porque George estava muito longe do típico grão-duque do norte de cabelos escuros. De repente, Stella percebeu como o herdeiro a olhava sem desviar os olhos dela. George imediatamente sorriu para a garota porque ela finalmente lhe deu atenção. Ao ver o sorriso do herdeiro, Stella soube que não havia tempo a perder e decidiu que faria de George Okama o perfeito grão-duque do norte de cabelos escuros e garantiria que ele e a protagonista vivessem felizes para sempre. 7 anos se passaram desde que a garota tomou essa decisão, e não foi difícil se acostumar com um novo mundo. Por um tempo, Stella ficou triste por não ter um celular, pois não poderia tirar uma foto do rostinho fofo de George, mas logo cedeu e passou a dedicar todo o seu tempo a cuidar de Okama. Stella ficava feliz que George também a adorava. Afinal, o herdeiro nunca sai do lado de Stella e está sempre ao lado dela. Mesmo agora, George procurava por Stella por todo o castelo e, quando a encontrava, chamava seu nome. Quando a menina ouviu seu nome, imediatamente entendeu quem a estava chamando. Stella sorriu e se virou para George, que a chamava. George retribuiu o sorriso da garota, esperando que ela fosse até ele. Stella se aproximou de George e, de repente, perguntou indignada por que ele a chamava pelo primeiro nome e não de irmã mais velha. George perguntou por que deveria chamar Stella de irmã mais velha só porque ela é 8 meses mais velha que ele. A menina responde que, nesses 8 meses, o ano novo já passou, então ele deveria chamá-la de irmã mais velha. Depois de ouvir a explicação, George olhou tristemente para Stella, respondendo que entendeu. Mas ao ver a expressão no rosto do herdeiro, Stella ficou chocada com o fato de que, mesmo nesses momentos, ele era tão fofo. George ficou preocupado com Stella e perguntou o que havia de errado com ela.
A menina respondeu que estava tudo bem, era só que seu coração estava prestes a saltar do peito. O herdeiro começou a se preocupar ainda mais, achando que sua amiga não estava se sentindo bem, e perguntou se precisava soprar no coração dela, o que a faria se sentir melhor. Stella percebe que as palavras de George foram tão doces que seu coração até pulou uma batida. Stella se aproximou do herdeiro e lhe deu um beijo na bochecha, deixando-o envergonhado. De repente, a empregada perguntou se deveria impedir Stella, já que aquilo era desrespeitoso com George, ao que outra empregada respondeu que ela não deveria fazer isso. A empregada explica para a nova garota que Stella costuma brincar com George, então ela não deve ser incomodada. A nova garota ficou surpresa e perguntou se a menina que brincava com George não era filha da babá dele. A empregada conta para a nova garota que George ficou muito apegado a Stella quando era bebê e era difícil lidar com ele, mas assim que viu a menina, ele imediatamente se acalmou e sorriu. Stella, ao ouvir as conversas das empregadas, ficou feliz que a nova garota tivesse sido informada da verdade, porque a menina realmente cuidava de George como se fosse um irmão mais novo, mesmo antes de conseguir andar, e isso era difícil para uma criança que mal conseguia cuidar de si mesma. Embora isso desse a Stella alguns privilégios, já que ela ganhava roupas novas e caras. Além disso, Stella come a mesma comida que George come. Stella até dormia ao lado de George para fazê-lo parar de chorar. No romance, George ficava doente com frequência desde pequeno, mas ele e Stella cresceram saudáveis. O menino percebeu que Stella o olhava com um sorriso e não entendeu o motivo. De repente, Stella se aproximou de George novamente, abraçando-o e dizendo que ele era seu raio de sol. O herdeiro perguntou à amiga o que isso significava, ao que ela respondeu que queria dizer que ele era a fonte de sua sorte. George perguntou novamente a Stella se ele era mesmo seu raio de luz. Stella sorriu para George, respondeu que era isso mesmo e acrescentou que estava feliz por tê-lo. Ao ouvir as palavras de Stella, as bochechas do menino ficaram um pouco coradas. George se aproximou e abraçou Stella, dizendo que então ela também era seu raio de sol, e o menino ainda disse que estava feliz por tê-la. Stella abraçou George de novo, dizendo que ele era muito fofo. De repente, o herdeiro perguntou a Stella por que ela tinha cabelo rosa e a comparou a um coelho e açúcar. A garota sorriu e disse a George que não existe açúcar rosa. George responde que Locke mostrou para ele açúcar rosa porque é necessário para fazer o coelho da Páscoa. Stella ficou surpresa ao ouvir isso e perguntou de novo se era verdade. Stella fica chocada que Locke conseguiu açúcar, porque a cana-de-açúcar não cresce no norte, então o açúcar aqui vale ouro. A garota pega George pela mão e diz que quer ver o açúcar rosa com urgência, ao que ele responde que Locke disse que era um segredo. Stella disse que daria só uma olhadinha, mas o menino não respondeu a isso e nem estava olhando para ela. A garota ficou surpresa que seu amigo não respondeu a isso e ainda estava olhando para algum lugar com uma expressão tão séria. Stella decidiu olhar para onde George estava olhando para entender o que tinha acontecido. A garota ficou chocada quando percebeu quem estava parado atrás dela. George olhou para o pai com medo, enquanto Stella encarava os olhos do homem. Stella baixou a cabeça e cumprimentou o Dutch. Richard não respondeu à garota e apenas a olhou, mas Stella havia aprendido algo ao longo dos anos. O pai de George, o grão-duque de Alcama, era o duque do norte mais típico dos romances. Por mais difícil que fosse acreditar, sua história trágica era exatamente como a garota tinha imaginado. O grão-duque Alcama ficou órfão ainda jovem, sozinho, assumiu o pesado fardo de defender as fronteiras dos inimigos. Ele foi separado da mulher que amava porque eram de classes diferentes, e a grã-duquesa, com quem se casou depois, morreu no parto. Talvez seja por isso que ele se afasta de tudo que é bom e seja frio até mesmo com o próprio filho. Stella desvia o olhar e diz que George não tem culpa de nada. O pai de George passa a vida inteira amando apenas uma mulher e acreditando que merece ser feliz. Pode soar dramático em um romance, mas que vida miserável é essa na realidade? Se tanto George quanto seu pai fossem mais honestos, poderiam ser felizes. Stella acha que, afinal, pode ajudar George e Richard. Ela está aqui e sabe de tudo com antecedência. De repente, Richard perguntou para onde Stella estava indo, e a garota respondeu que tinha ouvido dizer que o chefe Locke tinha pegado açúcar rosa de algum lugar, então queria ir até a cozinha para ver. Depois de ouvir a resposta da garota, o Duque perguntou se ela gostava da cor rosa. Stella sorriu para Richard, respondendo que não gostava. O Duque não esperava essa resposta de Stella, pois achava que ela gostava da cor rosa. Stella espera não ter sido muito dura com Richard, porque ela sempre se surpreende quando vê o próprio cabelo. Enquanto a garota pensava que, se não fosse por sua mãe, já teria cortado o cabelo há muito tempo, o Duque passa por ela e por George. George ficou triste porque seu pai não perguntou sobre ele. Stella percebeu que seu menino começou a ficar triste por causa do Duque. A garota ficou irritada porque Richard fingiu não notar o próprio filho. Stella pediu desculpas ao Duque e o chamou.
O Duque parou e olhou para Stella, que lhe perguntou por que ele não perguntou qual era a cor favorita de George. Stella olhou para o Duque e perguntou por que ele não disse nada a George. George se aproximou de Stella, tentando impedi-la. Stella entende que o Duque é sempre assim e muitas vezes não percebe ela e George. Mas, se ele percebe, só fala com ela, mas não conversa com o filho. Stella pensa que, se for para ser assim, então que Richard haja como se não os visse, porque quando ele só fala com ela, faz George se sentir um ninguém. Mas o Duque não respondeu a isso e deixou as crianças. Stella fica chocada porque o Duque não lhe respondeu, mas a garota chamou o homem novamente, que desta vez não respondeu. Stella fica irritada porque Richard nem sequer finge sentir vergonha de suas ações. A garota começa a gritar de raiva, mas George segura sua mão e pede para ela não ficar brava. Stella olhou para George com lágrimas nos olhos. George sorriu para sua amiga e disse que para ele já bastava o fato de ela ter ficado brava e o defendido. Stella se sentiu ainda mais triste com as palavras do amigo Duque que estavam um segundo antes. A garota responde que isso é triste, acrescentando que, lá no fundo, Richard o ama mais do que qualquer pessoa no mundo. Stella diz que o Duque não consegue demonstrar seus sentimentos para George, por isso eles não se entendem. Ao ouvir as palavras da amiga, George olhou para ela surpreso, mas logo desviou o olhar porque não acreditava no que Stella dizia. George olhou novamente para Stella e perguntou se ela realmente achava que seu pai o amava. Ao ouvir as palavras do amigo, Stella estava prestes a dizer que tinha certeza do que dizia. George olhou para o chão, sem saber o que dizer. Quando Stella viu mais uma vez que George começava a ficar triste por causa do pai, ela só ficou ainda mais irritada. Stella estava prestes a ir até o Duque, mas George não deixou, dizendo que estava tudo bem. Abraçando a namorada por trás, o herdeiro diz que ela é seu raio de luz. Virando-se para encarar George, a garota diz que ele ainda sabe usar muito bem as palavras dela. Stella colocou a mão no rosto de George, perguntando se ele sabia o quanto era maravilhoso. Stella diz a George que ninguém jamais poderia odiá-lo. Ao ouvir as palavras da amiga, George sorriu, pois se sentiu muito melhor com o que ela disse. O herdeiro entende que só Stella consegue acalmá-lo. George tem certeza de que, se toda a bondade do mundo pudesse ser concentrada em uma pessoa, essa pessoa seria Stella. O garoto entende Stella, percebendo quanto a ama. Stella faz um carinho na cabeça de George, dizendo que ele é o homem mais encantador do mundo, tanto na aparência quanto na alma, e então pergunta como ele consegue ser tão bondoso. George ficou envergonhado com as palavras de Stella, por isso não respondeu. De repente, George se lembrou da pequena Stella, uma colega que nasceu 8 meses antes dele. Outras crianças recebem amor dos pais antes de tudo, mas George recebeu amor de Stella. Toda vez que ele sorria ou chorava, ela o elogiava, dizendo que era fofo. A garota de cabelo rosa continuou a mesma, mesmo enquanto George crescia. De repente, Stella diz que odeia ficar triste, então oferece a George o cacau que ela guardou para hoje. Ele responde que ela disse a ele que não pode comer doces. Stella piscou e sorriu para George, respondendo que hoje poderia ser uma exceção. Ao ouvir que Stella havia decidido abrir uma exceção para ele, o herdeiro ficou envergonhado. De repente, George chamou o nome da garota. Stella olhou para George e perguntou o que ele queria. George olhou para Stella com um sorriso, prestes a lhe dizer algo. O garoto sorriu ainda mais e confessou seu amor por Stella. Quando Stella ouviu que George a amava, seu coração pulou 3 batidas. Vendo a falta de ar da amiga, George perguntou o que havia acontecido. Stella pede para George se virar por um segundo. Ele pergunta se deve se virar de novo. A garota confirma, porque precisa acalmar o coração. Ao ouvir a resposta de Stella, George riu, dizendo que ela era mesmo uma figura. Depois de terminar de rir de Stella, o herdeiro olhou para ela novamente. George sorriu para a garota, percebendo que havia algo pelo qual poderia agradecer ao seu pai rabugento. O herdeiro está pronto para agradecer ao pai por ter lhe dado Stella. George percebe que Stella é tudo o que ele tem. Alguns minutos depois, Stella e George entraram na cozinha. Stella decidiu ir na frente porque tinha escondido o cacau para eles. A garota pede para George ficar quieto, senão eles serão pegos. Stella foi até o armário e começou a procurar o cacau. Mas, de repente, alguém agarra Stella pela gola, chamando-a de patife. Como se vê, era o tio Locke, que começa a repreender Stella por roubar na cozinha. Stella olha para Locke, que a pegou. Locke diz que Stella rouba todos os dias, e que hoje ele vai lhe ensinar boas maneiras. Stella responde que não veio sozinha e aponta para George, que veio com ela. Quando Locke viu George, imediatamente soltou Stella e perguntou ao herdeiro o que ele estava fazendo na cozinha. George diz ao homem que só queria tomar um pouco de cacau. Locke imediatamente ficou nervoso e respondeu que, é claro, George podia ir a qualquer lugar do castelo e beber o que quisesse.
Stella cruzou os braços e disse, descontente, ao cozinheiro que ele tinha trocado de sapatos rápido demais. Locke começou a ficar indignado, perguntando a Stella se deveria chamá-la de George, mas ela respondeu que diferença isso fazia. Seu país foi fundado na ideia de beneficiar a todos e ainda havia muita gente boa seguindo isso. E então, na frente de George, começou uma discussão entre Locke e Stella. De repente, George perguntou a Locke e Stella se eles eram próximos. Ao ouvir a voz séria de George, Stella ficou em silêncio e olhou para sua amiga. Até Locke ficou em silêncio, mas Stella ficou chocada com a rapidez com que a voz de George mudou. O próprio George sorriu docemente para o homem e sua namorada, que tinham acabado de parar de discutir. Stella respondeu que não era próxima de Locke, mas o jeito como George falou fez um arrepio percorrer sua espinha. A garota perguntou como poderia ser próxima de Locke, chamando-o de monstro. Locke disse a George que ele e Stella não eram próximos e não se tornariam próximos no futuro. Stella olhou para o cozinheiro e perguntou por que ele estava tão tenso. Locke virou as costas para as crianças, dizendo que não importava. E pediu que esperassem enquanto ele preparava um pouco de cacau para eles. Stella não entende o que aconteceu, porque o cozinheiro de repente começou a se comportar de forma tão estranha. Depois que Stella e George tomaram o cacau, eles imediatamente saíram para fora. A garota diz ao herdeiro que o cacau estava muito gostoso e que o tempo também está bom. O dia foi um sucesso. Ele pergunta se ela está de bom humor. Stella responde que está de bom humor porque conseguiu tomar um cacau tão luxuoso, e então acrescentou que foi tudo graças ao George. George sorriu para Stella, respondendo que, se ela estava feliz, então ele também estava feliz. Stella se aproximou do herdeiro e começou a apertar as bochechas dele, dizendo que ele era muito fofo. De repente, Stella e George ouviram alguém chamando por eles e se viraram para essa pessoa. Stella reconheceu imediatamente o homem que a chamou, pois era seu amigo, chamado Luke. Stella correu até Luke, perguntando o que ele estava fazendo no jardim e por que ele tinha uma tesoura gigante no cinto. Luke respondeu que seu tio tinha pedido para ele ajudar no jardim, ao que Stella respondeu que entendeu. Stella percebe como é ótimo que Luke ainda seja uma criança e já tão trabalhador. A garota tem certeza de que, mesmo que a amada de Luke fique presa em uma ilha deserta, ele com certeza fará de tudo para que ela não passe fome. E no futuro, se ela se casar com Luke, George vai se casar com Canaria. Não será tão ruim viver por perto e observar o amor deles. Stella sorri para Luke, dizendo o quanto ele é bondoso. A garota diz que não é fácil cuidar do jardim, mesmo que o tio tenha pedido para ela. Mas Luke responde que não é nada. De repente, George perguntou a Stella e Luke se eles eram próximos. Stella conta a George que Luke é filho do Capitão Cout, o chefe da guarda, e que ele quer se tornar um cavaleiro assim como o pai. George respondeu secamente que entendeu, mas Stella não entendeu porque ele estava reagindo daquele jeito. Stella diz que é amiga de Luke, que é 2 anos mais velho que ela. Mas George pergunta se isso é verdade. George olhou para Luke com desagrado, e Luke começou a ficar um pouco preocupado porque parecia que ele não gostava dele. Stella se desculpou, dizendo a Luke que George podia ser tímido às vezes, então ele devia estar envergonhado já que era a primeira vez que o via. Luke começa a minimizar, dizendo a Stella que está tudo bem. Stella, no entanto, sentiu a tensão entre Luke e George. De repente, Luke diz que precisa ir. Stella pergunta se não é cedo demais. Luke responde que só terminou metade do trabalho, acrescentando que eles podem conversar depois. Stella concorda e George ouve a conversa deles com tristeza. Stella se aproximou de George, dizendo que brincar com Luke foi muito divertido, e ele perguntou a ela pela segunda vez se ela era próxima de Luke. Stella responde que eles são muito próximos e acrescenta que Luke é uma boa pessoa. No original, a gaiola de canários de Luke é um dos poucos súditos leais de George. Luke, capitão da guarda, protege o fraco e doente Duque George Alcama, mesmo à custa da própria vida. Sua lealdade é de causar inveja. Stella diz que, se George se tornar amigo de Luke, isso fará bem a ele, então eles definitivamente deveriam estabelecer contato. George suspirou profundamente, concordando com relutância com Stella. Stella diz que Luke é bom com a espada, então ele será ainda melhor do que o Capitão Cout quando crescer. E George respondeu que entendeu o que ela quis dizer. Stella começou a contar como Luke é bondoso e sensível, como ele odeia injustiças, como é alegre e feliz. George não responde a Stella, começando a se sentir triste porque ela começou a elogiá-lo. Stella olha para George, percebendo que ele está pensando em alguma coisa. A garota fica comovida com quão fofo o herdeiro é. Mesmo quando ele faz cara feia, ela até queria morder a bochecha dele. De repente, George pergunta se Stella vai gostar dele tanto quanto gosta de Luke, caso ele haja como Luke. O herdeiro olhou para Stella, envergonhado, esperando pela resposta dela. Stella ficou um pouco chocada ao ouvir as palavras de George. Stella imediatamente foi até George, pegou suas bochechas e começou a apertá-las, dizendo que ele era muito fofo. George não achou nada de bom nisso e ficou esperando Stella responder à sua pergunta.
Stella pergunta a George de onde ele tira essas bochechas macias e gordinhas, acrescentando que é impossível não amá-lo. Mas, de repente, Stella percebeu o que George queria dizer. Stella diz que ele não precisa ser como Luke, porque George deve se tornar o grão-duque ideal do norte, e ele pergunta como um duque deve se comportar. George diz que o duque deve ser frio e econômico nas palavras. Ao ver um gostinho tão doce e ouvir as palavras de George, o coração de Stella disparou novamente. Stella caiu de joelhos. George perguntou se ela estava bem, ao que ela respondeu que sim. Ela só tinha sido leviana ao imaginar o futuro. Stella diz que George vai crescer e aprender esgrima também, porque ele precisa ser mais forte que Luke para proteger o povo do norte. Mas o herdeiro responde que não quer proteger o povo do norte. A garota ficou chocada com as palavras de George e responde que, mesmo que o Duque do Norte possa parecer frio por fora, por dentro ele ama as terras do norte como se fossem parte dele. George responde que não entende o que Stella está dizendo, mas enquanto ela estiver por perto, ele vai tentar por ela. Stella diz que, é claro, ela sempre estará ali, porque até vê-lo feliz, ela não vai deixá-lo. De repente, George diz que Stella gosta de pessoas como Luke. Stella responde que vai gostar ainda mais de George quando ele se tornar o Duque perfeito do Norte. Até mesmo a Canary se apaixonou por George à primeira vista. Ela sempre quis cuidar de um homem frágil e vulnerável, então vai ter muito em comum com ele, que a princípio parece frio e rígido, mas depois se abre para ela. Stella sorri para si mesma enquanto George observa de lado. Mas então George também sorri, porque as palavras de Stella aquecem seu coração e sua alma. Logo anoiteceu e começou a escurecer lá fora. Stella adormeceu sob seus próprios desenhos, que ela fez para George. George sentou-se ao lado da Stella adormecida. De repente, o garoto viu o desenho da Stella ao lado do qual ela estava deitada. George achou interessante o desenho de sua amiga. O herdeiro não entende porque Stella o pintou todo de preto. Depois que George terminou de olhar o desenho da Stella, ele olhou para ela. O garoto sorriu e disse o nome de sua amiga, que dormia tranquilamente ao seu lado. Stella sorri e diz a George que realmente gosta da roupa que está usando. George olha para a garota adormecida, sem entender como uma pessoa como ela poderia ter aparecido na Terra. O herdeiro compara Stella ao sol, porque pensamentos sombrios e sentimentos confusos simplesmente evaporam quando ela está por perto. Stella sorri enquanto dorme, te vendo algo ininteligível. George sorri, olhando para Stella. George cuidadosamente afasta o cabelo do rosto da amiga, imaginando com o que ela está sonhando. De repente, alguém entrou no quarto. George imediatamente se virou para a porta para ver quem havia entrado no quarto deles. Mas, ao ver quem entrou no quarto, o rosto do garoto mudou imediatamente. Como se viu, Richard, o pai de George, entrou no quarto. George pergunta ao pai por que ele veio, e ele responde que precisa buscar a Stella. George pergunta a Richard por que ele deveria se preocupar com tais trivialidades. Richard não respondeu à pergunta do filho. O homem pegou Stella nos braços para levá-la para o quarto. De repente, George diz que o pai está usando Stella como desculpa para falar com Millie. O herdeiro diz que Richard já perdeu a chance dele, e então ordena que ele deixe Stella e a mãe dela em paz. Richard suspirou profundamente e disse o nome do filho. O homem pede a George para não ser grosseiro com ele, pois está fraco demais para carregar Stella até o quarto dela. Richard diz que sabe que não pode esperar mais nada de Millie, mas só quer demonstrar seus sentimentos por ela. O Duque acrescentou que George só ficava andando por aí intimidando aqueles de quem Stella gostava. Quando George ouviu as palavras do pai, ficou chocado por ele conseguir responder daquela forma. Por causa das palavras de Richard, o herdeiro ficou muito irritado, mas não fez nada a respeito. De manhã, Stella acordou em seu quarto, pensando que o sol sempre brilha tão forte. De repente, a garota percebeu que estava em seu quarto, embora originalmente estivesse no quarto de George. Ao sair da cama, Stella percebeu que alguém a havia carregado para o quarto depois que ela adormeceu no quarto de George, mas ela precisava urgentemente se lavar. Quando Stella entrou no banheiro, viu sua mãe lá. Millie estava parada, constrangida, perto do espelho, olhando para si mesma. A mãe sorriu para a filha, cumprimentando-a. Stella correu até Millie, perguntando por que ela estava olhando tão fixamente para o espelho. A garota pensou que alguém tinha chamado sua mãe de bonita, mas ela respondeu que não era isso. Millie diz à filha que, de repente, percebeu quanto tempo havia se passado. Stella sorriu, respondendo que talvez ela só tivesse um pai, e então perguntou quem ele era, porque queria vê-lo. Millie cuidadosamente afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. De repente, a mulher pergunta se Stella quer que um pai apareça. Por causa da pergunta da mãe, Stella se pergunta o que aconteceu ontem. Claro, Stella sabia que havia algo acontecendo entre Richard e Millie, mas ela achava que isso terminaria com os dois sofrendo pelo resto da vida, porque o homem era tão teimoso, ele realmente chamava sua mãe de bonita. Millie conta à filha que, quando era mais jovem, cometeu um erro. Ou seja, ela não confiou no homem que amava e achou que não era bom o suficiente para ele, então saiu espontaneamente de sua cidade natal.
Stella perguntou se a mamãe encontrou o papai depois disso, ao que ela respondeu que sim. Millie olha para Stella com um sorriso triste. A mulher diz que, quando não tinha para onde ir, o Duque lhe estendeu a mão. O homem enxugou as lágrimas de Millie, dizendo naquele dia que não era preciso dizer nada porque ele entendia tudo. Millie diz que só agora percebeu o amor do Duque por ela. A mulher sorri timidamente, acrescentando que agora é tarde demais. Ao ouvir as palavras da mãe, Stella a olhou com desagrado. Stella diz a Millie que nunca é tarde para o amor e que não há nada de errado nisso, mas a garota espera que ela não se arrependa da escolha que fez. A mulher ficou surpresa com as palavras da filha porque não esperava que ela pudesse dizer algo assim. Sorrindo para si, Millie agradeceu à filha pelo apoio. Stella sorriu para a mãe porque ficou feliz por ter conseguido ajudá-la. De repente, Stella perguntou para Millie se ela realmente se casaria com o Duque, mas a mulher começou a negar. Stella entende que, se sua mãe se casar com o Duque, ela e George se tornarão parentes. Stella entrou alegremente no quarto do herdeiro, desejando-lhe bom dia. Mas, como se viu, não estava apenas George no quarto, mas também alguns criados. O mordomo olhou para Stella e pediu que ela não invadisse o quarto de George. A garota pediu desculpas pelo seu comportamento, dizendo que seria mais cuidadosa. Quando George desejou bom dia para Stella, ela imediatamente olhou para o garoto. Stella perguntou que tipo de roupa George estava usando. Ele respondeu que iria com o pai até a muralha de gelo do norte, por isso precisava se vestir daquele jeito. A garota ficou agradavelmente surpresa ao ouvir a resposta de George. Afinal, é tradição da família ao Sherman ir 2 vezes por ano estudar a muralha na fronteira norte. George diz que é o primeiro a usar esse tipo de jaqueta e pergunta para Stella se ela gostou. Ela responde que ele ficou muito fofo com ela e compara o garoto a um ursinho de pelúcia. O herdeiro diz que a única fofinha ali é a Stella, ao que a garota responde que ele é muito mais fofo do que ela. De repente, a garota ouviu o mordomo tossir, demonstrando descontentamento, e então respondeu que a jaqueta ficou muito bem em George. Quando George percebeu que Stella ficou séria por causa do mordomo, ele riu dela, e então o herdeiro disse que pensou no fato de que Stella não tem uma boa jaqueta, por isso pediu ao criado que trouxesse uma jaqueta nova para ela. Stella responde que não precisa de uma jaqueta nova porque não vai usá-la no castelo. Ao ouvir a resposta de Stella, o mordomo suspirou aliviado. George queria insistir, mas a garota disse que, quando neva, ela não sai de casa mesmo, então definitivamente não precisa de uma jaqueta. Stella, olhando para a jaqueta, pensa que ela é tão cara. Mesmo que George seja filho do Duque, ela não pode aceitar tudo dele, e ela gosta da neve, mas tem um detalhe. Millie pediu para Stella não sair quando estivesse nevando porque George era muito frágil, então se ela pegasse um resfriado, seria muito ruim e ela poderia infectá-la. Stella entende que, se tivesse uma jaqueta, deitaria na neve e não teria medo do frio. George olhou para sua amiga, percebendo que não podia deixar tudo daquele jeito. O herdeiro começou a tirar cuidadosamente sua jaqueta. Tirando a jaqueta, George a jogou nas mãos de Stella e disse para ela ficar com a jaqueta porque ele não precisava dela. Stella olha para a jaqueta, babando por ela porque ela derrete em suas mãos. Mas a garota diz a George que não precisa da jaqueta porque ela fica muito bem nele, e o menino responde que ficaria ainda melhor nela. Stella fica chocada por George lhe dar a jaqueta assim, porque ela só veio brincar com ele. A garota recusa a jaqueta de George porque, se ele não usar uma jaqueta durante a caminhada até a muralha de gelo, ele vai morrer de frio, mas ele responde que lhe disseram que, não importa o quanto esteja frio, você não pode usar uma jaqueta. Quando o mordomo ouviu a resposta de George, ficou imediatamente irritado e perguntou quem tinha lhe dito uma bobagem dessas, mas Cel disse que não podia aceitar a jaqueta. Stella suspirou fundo porque quase foi pega. George responde que, se Stella não vai usar a jaqueta, então ele também não vai. O herdeiro mantém sua posição com orgulho porque quer que sua amiga aceite o presente. O mordomo diz que, já que Stella vai fazer a caminhada com George, vale a pena prepará-la também. Stella ficou surpresa ao ouvir as palavras do criado, mas George ficou calado. Stella percebeu que o mordomo não disse aquilo por acaso. Afinal, o criado sabe o que está acontecendo entre Millie e Richard. Stella fica agradavelmente surpresa ao saber que alguém já conhece o relacionamento deles, porque isso significa que o Duque não esconde seu amor por sua mãe. Mas, de repente, Stella escondeu o sorriso porque George parecia insatisfeito com a resposta do mordomo. George perguntou o que o mordomo quis dizer ao levar Stella para a caminhada. O menino perguntou novamente ao mordomo o que ele quis dizer com Stella indo com eles. O criado suspirou profundamente, pensando no que responder à criança, que aguardava uma resposta. Stella percebe que o mordomo começa a ficar preocupado porque tem medo de falar demais. De repente, Stella sorri e diz que foi ela quem pediu ao Duque para levá-la na campanha. George olhou para sua amiga, que respondeu pelo mordomo. A garota diz que não quer ficar separada de George, então pede para ir com eles.
George ficou agradavelmente surpreso com as palavras de Stella e até ficou envergonhado com isso. Então o mordomo diz que Stella precisa ir urgentemente à costureira para fazer um novo casaco. George acenou para Stella, que correu até a costureira para fazer um novo casaco. Quando sua amiga saiu, George chamou o mordomo, que imediatamente se aproximou dele e perguntou o que ele queria. O garoto respondeu que estava perguntando novamente ao mordomo sobre a viagem. George pergunta ao homem o que ele queria lhe dizer antes. O herdeiro diz que, se o empregado mentir, podem haver consequências. De repente, a empregada diz que Anna lhe contou que viu Millie e Richard, que ficaram juntos até de manhã. A empregada responde que achava que nada disso estava acontecendo. Sarah diz que Millie e o Duque estão sempre andando de um lado para o outro e até trocando olhares. Sarah comenta que Millie tem um filho e mesmo assim não tem medo de agir desse jeito. Lily pede para ela falar mais baixo porque Stella está chegando, e ela pode se tornar filha do Duque, então precisa tomar cuidado com o que diz. Stella ouviu tudo perfeitamente bem e percebeu que os boatos se espalharam rápido demais em um único dia. E é muito ruim que os criados tenham espalhado isso tão rápido, porque é algo ruim, e não há nada de bom nisso. A garota suspira profundamente, porque Millie é muito bondosa. Então, se ela ouvir esses boatos, vai querer fugir de novo. E não se pode esperar nada do Duque. Ele não será o melhor marido. Stella foi até onde George estava, sorrindo, para brincar com ele. George estava sentado na mesma cadeira, ainda usando o mesmo casaco que tinha usado ontem na prova de roupa. O menino olhou com desagrado para Stella, que veio brincar com ele. Stella, sorrindo, perguntou o que tinha acontecido, pois percebeu que George não estava de bom humor. George se levantou bruscamente da cadeira quando a garota começou a se aproximar dele. O herdeiro ordenou que Stella não se aproximasse dele. Stella só queria se aproximar dele para brincar com ele. A garota ficou chocada por George pedir que ela não se aproximasse dele. Mas o próprio George estava em choque, então ordenou que Stella não se aproximasse dele. George pediu educadamente para Stella sair do quarto, o que claramente não era o que ela esperava ouvir do amigo, mas mesmo assim ela obedeceu. Stella fechou a porta do quarto de George atrás de si, encostando as costas nela. A garota está chocada com o comportamento de George, porque ele nunca tinha agido assim antes. Stella era o sol para George, a única luz e calor neste mundo. Ele amava somente ela. Todo o cuidado que os pais de George não puderam lhe dar foi compensado por Stella. George não conseguia imaginar um mundo sem Stella e sem vê-la ao seu lado. Era assim que deveria ser até o herdeiro descobrir algo. O mordomo olha para as costas de George com medo, pois ele estava furioso. O espírito das sombras é a besta patrona do clã, há muito conhecido como o monstro do Duque do Norte, uma criatura maligna que se alimenta de emoções negativas e, às vezes, de pessoas de coração partido. Porque a bela duquesa que morreu ao dar à luz George foi, na verdade, consumida pelo espírito da sombra. O mordomo percebeu que, desde que Miri se tornou a babá de George, o espírito não havia se manifestado, mas parecia ser por causa de Stella. Somente por não querer assustá-la, o herdeiro suprimiu esse terrível espírito. O criado fica horrorizado ao perceber que, agora que Stella será irmã de George, e alguém que ele não pode ter para si, esse é o pior desfecho possível. De repente, George pede ao mordomo que acene com a cabeça ou balance negativamente, e já estava claro que o menino faria uma pergunta, e essa era a única forma de responder. O herdeiro olha para o criado, perguntando se Richard realmente decidiu se casar com a mãe de Stella. O mordomo assentiu com a cabeça para que George entendesse que era realmente esse o caso. Quando o criado assentiu, o herdeiro percebeu que seu pai realmente iria se casar com Millie. George ficou horrorizado com essa notícia, pois nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. E assim, Stella procurou George novamente, mas o criado disse a ela que o herdeiro não sairia para vê-la. A garota ficou chateada com essa resposta, porque achava que dessa vez ele sairia do quarto, já que eles não se viam há 5 dias. Stella percebe que tudo isso é por causa dos boatos que deixaram George abalado. E assim, Stella está chorando em seu quarto porque não vê George há uma semana. A garota fica magoada porque George não quer vê-la, já que ela o criou como se fosse seu próprio filho. Stella chora e bate no colchão, desabafando alto por todo o quarto. Mas, de repente, alguém começa a chamar a garota pelo nome. Stella não ouve ninguém e continua indignada, chegando até a arrancar os próprios cabelos, e então seu nome é chamado novamente. E então, a garota começa a rolar na cama, mas agora justificando George, porque ele não tem culpa disso. Mas o nome de Stella foi chamado de novo, só que dessa vez mais alto, e ela finalmente ouviu. A garota se virou para a porta e perguntou quem estava atrás dela. E então Luke, que estava chamando Stella esse tempo todo, entrou no quarto. Stella ficou surpresa que Luke veio até ela. O garoto pediu desculpas dizendo que bateu, mas ninguém respondeu. Só agora Stella percebeu que Luke poderia ter ouvido tudo. Mas, por via das dúvidas, a garota perguntou ao amigo se ele a tinha visto agindo como uma boba.
Luke desviou o olhar, respondendo que só tinha visto um pouquinho. Ao ouvir a resposta do amigo, Stella imediatamente ficou vermelha de vergonha. Luke sentou-se na beirada da cama de Stella e disse que eles não se viam há alguns dias, e ele ficou se perguntando se ela estava doente. Mas o garoto percebeu que ela não estava doente, mas mesmo assim decidiu perguntar o que havia de errado com ela, já que não se viam há tanto tempo. Stella responde que sente que George não quer vê-la. A garota supõe que o herdeiro não gosta do fato de uma plebeia como ela poder se tornar sua irmã mais velha, mas Luke esteve ouvindo atentamente o tempo todo. Mas então Luke diz para Stella que não acha que seja isso, sugerindo que George ficou muito surpreso e ainda não se acostumou com a situação. Stella diz que está feliz por em breve se tornar irmã de George. E então Luke responde que também está feliz que Stella logo será irmã do herdeiro. A garota olhou para Luke, se perguntando o que ele queria dizer. Luke diz que ficaria encantado em saber que Stella em breve se tornará uma grã-duquesa. Stella perguntou se Luke realmente ficaria feliz com isso e o motivo. O garoto desviou o olhar de Stella, envergonhado, prestes a dizer o motivo. Mas, de repente, Luke ficou em silêncio, embora estivesse prestes a responder à pergunta da amiga. Stella olha para o amigo, sem entender por que ele de repente ficou calado. Luke olhou para Stella novamente e disse que, na verdade, tinha vindo contar a ela que hoje Richard reuniu todos os seus criados no salão, supondo que o Duque fosse anunciar que iria se casar novamente. Stella perguntou a Luke se Richard já ia contar isso para eles, e o garoto respondeu que o Duque precisava resolver todas as questões do casamento antes de ir para a Muralha de Gelo, por isso tinha reunido todo mundo agora. Stella entende que apenas pessoas do Ducado de Occam podem participar da marcha até a muralha. Se Richard levar ela e sua mãe com ele, isso significará que elas se tornaram parte da família. Levantando-se da cama, Stella diz a Luke que ela também vai, porque muitas pessoas serão contra o casamento entre Richard e Millie, então ela deve estar lá para apoiá-los. Luke observa enquanto Stella começa a se vestir. Stella caminhou até a porta, mas antes de sair, agradeceu ao amigo, pois se não fosse por ele, ela não teria descoberto nada. Então Stella saiu para a rua e foi até Richard e Millie, pensando que eles já tinham ouvido muitas coisas desagradáveis. Mas a garota tem certeza de que, por causa disso, Millie está sentada chorando. Stella já está correndo até sua mãe, torcendo para que ela não esteja chorando. Parada em frente à entrada, ela estava prestes a entrar, mas os seguranças impedem Stella, dizendo que ela não pode entrar porque a reunião ainda não terminou, ao que ela responde que então vai esperar. Parada em frente à entrada, Stella começou a esperar por sua mãe, que logo sairia. Mas, durante esse tempo, a neve ficou mais intensa e a cabeça da garota ficou coberta de neve, e ela mesma tremia de frio. Stella percebe que é melhor assim do que chegar depois que tudo já acabou. De repente, as portas se abriram diante dos olhos da garota e as pessoas começaram a sair por elas. A maioria das pessoas que saía estava insatisfeita com a reunião. Mas, entre as pessoas descontentes, Stella conseguiu avistar sua mãe. Millie foi a última a sair, mas seu rosto estava inexpressivo. A mulher tremia de frio e estava pronta para chorar a qualquer momento. Stella chamou a mãe com um sorriso e já se preparava para correr até ela. Mas, de repente, alguém colocou a mão no ombro de Millie. A mulher se virou e viu que era Richard, que estava ajeitando sua capa. A garota percebe que algo não faz sentido. Uma jaqueta fina e rasgada, uma camisa leve sem cor, e meias em um pé descalço, e toda sua cabeça coberta de neve. Stella pensa que foi arrogante demais ao achar que tinha um lugar no castelo, e George sabia que isso aconteceria. Mas a garota entende que ainda precisa aprender muito. Assim que Stella chegou em casa, foi direto para o quarto, pendurou a jaqueta e tirou as botas. A própria garota deitou-se na cama tentando se aquecer. Stella sabe que não pode deixar ninguém saber que está doente porque Millie e o Duque estão prestes a comemorar, e ela não quer atrapalhá-los. Virando-se de lado, a garota fica aliviada que George não queira vê-la, senão ele vai ficar doente de novo. Stella se lembra de que é uma personagem secundária nesta história, mas que nem sequer existe no original. A garota teria continuado dormindo com febre se a água não tivesse começado a pingar em sua bochecha. Abrindo os olhos, Stella decidiu descobrir de onde estava pingando a água. Como se viu, George estava sentado ao lado da cama de Stella, chorando em sua bochecha. Quando George percebeu que Stella havia aberto os olhos, ele imediatamente perguntou como ela estava se sentindo e se ela o reconhecia. Stella sorriu e perguntou como ela poderia não reconhecer George. A garota olha para George e diz que o Duque do Norte não chora, mas se ele quiser chorar, então só sozinho e só um pouquinho. Derrame uma ou duas lágrimas, não mais que isso. George responde que então Stella não deveria sofrer, porque assim ele não vai chorar. O herdeiro olha para Stella e diz que ela é a única no mundo inteiro que consegue fazê-lo chorar. O coração de Stella bateu mais forte com as palavras de George. Mas a garota entende que não deveria ficar feliz com um tratamento tão especial, porque George está destinado a se tornar o personagem principal.
George apertou a mão de Stella na sua, perguntando se ela estava chorando. Mas Stella ainda está tão feliz com esse tratamento especial de George. Stella responde que não está chorando, só está com febre. George sorri e diz que essa é uma desculpa boba. De repente, George colocou a mão da garota em sua testa e chamou seu nome, e então George pediu desculpas a Stella, e ela perguntou se ele estava chorando, ao que o herdeiro respondeu que estava apenas suando, e a garota disse que essa era uma desculpa boba. No dia seguinte, George também adoeceu, e a empregada reclamou baixinho atrás da porta, culpando Stella pela doença, dizendo que ela o havia infectado. Sarah diz que, se Stella tivesse dito que estava doente, George não teria sido autorizado a se aproximar dela, mas ele ficou doente, e agora toda a propriedade está em alvoroço. E Lily pede para a empregada ficar quieta, senão ela vai acordá-lo. De repente, Millie passou correndo pelas empregadas, apressada para o quarto da filha. Olhando para Millie, a empregada diz que Stella logo se tornará uma grã-duquesa. Millie queria ir até Stella, mas o médico proibiu porque a mulher precisava se preparar para a caminhada até a muralha de gelo do norte. O médico diz à mulher que, se ela ficar doente, será um desastre, e seu status mudará muito em breve. Millie olhou para a porta, chorando. O homem pediu para ela não se preocupar com Stella. O médico diz que vai cuidar de Stella e pede para Millie voltar aos seus aposentos. Mesmo assim, Millie obedeceu ao homem e foi para seus aposentos. Stella entende que nada pode ser feito quanto a isso, porque sua mãe em breve se tornará uma duquesa. Mas a garota está interessada em saber como George está, que também está doente. A noite havia caído. O quarto estava iluminado por uma vela que estava sobre a mesa. De repente, Stella acordou ao ouvir George chamando seu nome. Olhando para o herdeiro, que sorria para ela, Stella percebeu que até o sorriso dele era fofo. Sorrindo de volta para George, Stella bagunçou o cabelo do garoto. Mas então Stella voltou a si e pulou da cama. Stella ajudou George a sair da cama dela e então pegou sua mão e o levou até a porta, dizendo que ele não deveria estar em seu quarto porque ela o infectou. O garoto pede para ela não se culpar, mas ela pediu para ele não discutir. Segurando a mão de George, Stella diz a ele que precisa voltar para o seu quarto. Quando o herdeiro ouviu Stella chamá-lo pelo nome, ele olhou para o chão, sorrindo timidamente. George ficou muito feliz que Stella o chamou pelo nome. A garota percebeu que vinha falando informalmente com George o tempo todo e supôs que estava dormindo. George colocou a mão no ombro de Stella, respondendo que era um sonho. Stella se pergunta como George poderia ir até o quarto dela se ele está muito doente. Ele deveria estar apenas descansando em seus aposentos. Stella percebe que tudo seria diferente na realidade, então isso é um sonho. A garota abraça o herdeiro, prometendo que vai fazê-lo feliz, então pede para ele não se preocupar, apenas comer bastante para ficar forte. Não haverá tragédia. George não vai perder Canaria, ele não ficará sozinho como na história original, então Stella não vai permitir que o herdeiro fique sozinho. George diz que será feliz se Stella ficar ao seu lado, e a garota agradece, dizendo que o ama muito. No final, George nunca foi até a muralha de gelo do norte. Stella acha que a culpa é dela. Luke senta na beira da cama da garota e diz que tudo bem se George acampar no ano que vem, mas o menino pede para ela melhorar logo, porque Locke também está tendo dificuldades, e ela se vira e pergunta de novo. Luke diz que Stella é como uma filha para Locke. Lembrando de como o homem havia se comportado perto de Stella, ela agora entendia por que ele tinha falado com ela daquele jeito. Luke conta para Stella que, quando o Richard voltar, haverá um casamento. A garota confirmou isso, e o menino perguntou se ela estava feliz com isso, porque em breve ela se tornaria a grã-duquesa. Stella diz que não pode se tornar uma duquesa porque não é filha biológica do duque, mas Luke diz que ele sempre a adorou e adorava ouvi-la. Stella responde que não percebeu isso porque Richard é sempre tão ameaçador e assustador, mas o menino diz que esse é o jeito normal dele. Stella não entende porque ela tem que agir assim com todo mundo. Qual é o sentido disso? Porque foi por causa desse duque que 80% da infância de George foi infeliz. Depois que o duque foi rejeitado, George cresceu frio, cercado por um monte de adultos egoístas, mas desta vez, Stella não vai permitir isso. Para começar, ela não vai deixar o duque morrer em 3 anos. Mas Stella não sabe como fazer isso. De repente, Luke pede que, quando Stella se tornar a grã-duquesa, ela o faça seu cavaleiro. Stella perguntou novamente a Luke se o cavaleiro era realmente dela e não de George. Luke confirmou isso, acrescentando que quer proteger a garota. Stella olhou para Luke confusa, sem entender por que ele começou a falar sobre isso tão de repente. De repente, Stella colocou a mão no ombro do amigo e o chamou pelo nome. Stella olhou para Luke com um sorriso. Afinal, ele estava treinando para se tornar um cavaleiro, um bravo cavaleiro protegendo a grã-duquesa. Parecia bastante tentador. De repente, Stella descobriu que Millie havia desaparecido durante uma caminhada.
A menina olha pela janela, sem entender o que está acontecendo. Em todos esses anos, em todas as idas ao muro, algo assim nunca aconteceu. Stella não entende por que isso aconteceu tão de repente. De repente, Stella ouviu a criada dizer que o Duque disse que protegeria Millie, enquanto Sarah respondeu que uma avalanche havia caído sobre o Duque. Lily começa a duvidar que uma avalanche realmente tenha ocorrido, mas Richard sabia que era muito perigoso perto da parede de gelo. Stella ficou chocada ao ouvir que algo também poderia ter acontecido com o Duque. Agora, a garota pensa que Richard estava tentando salvar Millie, mas isso é impossível. No original, ele só morrerá quando George completar 10 anos, e ainda faltam 3 anos inteiros para isso. Sarah diz à criada que é tudo culpa da inútil Millie, que Richard tentou salvar, e por isso sua sorte o abandonou. Lily pede para Sarah tomar cuidado com as palavras e não chamar Millie de inútil. A criada perguntou a Lily o que ela tinha dito de errado, enquanto Stella olhava para as criadas com medo. Sarah pergunta a Lily se ela se lembra de como a duquesa morreu, de como foi triste, então não adianta ficar feliz pelo casamento de Millie e Richard. De repente, Stella percebeu um quadro pendurado na parede. A garota começou a ficar assustada com a pintura, e de repente viu algo nela. E então Stella caiu de joelhos, e Luke correu imediatamente até ela. A garota percebeu que era inútil olhar para trás nos acontecimentos do original, mas Luke se ajoelhou e perguntou como ela se sentia. Afinal, no original, o Duque não se casou com a babá de Georgie. A garota entende que essas histórias são completamente diferentes. Nesta vida, ao contrário do original, os amantes se declaram um ao outro. Stella percebeu que tudo isso aconteceu porque ela os incentivou a fazer isso, porque ela fez muitas coisas desnecessárias e o enredo mudou. A garota diz que tudo isso é por causa dela, e Luke pergunta o que ela quer dizer com isso. Stella responde que Richard não deveria ter morrido daquele jeito, porque na história original, ninguém desapareceu. Stella encostou a cabeça no chão, se perguntando por que aquilo tinha acontecido tão de repente 3 anos antes. De repente, alguém chamou a garota pelo nome, o que a fez ficar em silêncio. Ao levantar o olhar, Stella viu que era George quem estava na sua frente, sorrindo para ela. Stella olhou para o vazio à sua frente, chorando. A garota entende que tirou o pai dele, mas ela só queria que George fosse feliz e não ficasse triste. Mas, no final, aconteceu exatamente o contrário. George se aproximou de Stella, colocou a mão em seu rosto e pediu para ela não chorar. Ajoelhando-se diante de Stella, George promete a ela que vai encontrar sua mãe, com certeza. Stella perguntou novamente a George, com lágrimas nos olhos. A garota segurou a mão de George e disse que ele não podia sair à procura dela porque ainda não tinha se recuperado totalmente da doença. George ajoelhou-se novamente diante de Stella e respondeu que só ele poderia lidar com o espírito sombrio. O herdeiro enxuga as lágrimas dos olhos de Stella e pede para ela não se preocupar, prometendo que voltará são e salvo. George sorri e diz para Stella não chorar, comer bem e esperar por ele. Stella observa as costas de George, se perguntando quando ele ficou assim. O mordomo diz ao herdeiro que eles não podem esperar mais, e ele responde que entendeu. O espírito sombrio de George demonstrou uma habilidade incrível em buscas, e depois que ele partiu, espalharam-se rumores de que seu espírito era uma cobra do tamanho de uma casa, e em situações como essa, poderia ser incrivelmente poderoso. Todos temiam George e elogiavam sua grandeza, mas é preciso muita magia para conter um espírito sombrio desse tipo. Stella sentou-se na cozinha, abraçando os joelhos. A garota estava preocupada com George, porque já começava a pensar que algo também tinha acontecido com ele. Já fazia uma semana desde que George tinha saído à procura de Richard e Millie, e finalmente o espírito sombrio os havia encontrado. Quando disseram a Stella que nossos corpos eram o do Duque e o da mãe dela, ela imediatamente correu para o jardim. Havia 2 caixões no jardim, um pequeno e um grande. A princesa se aproximou do caixão pequeno e começou a abri-lo. Ao abrir o caixão, Stella viu sua mãe deitada ali, em paz. Millie estava sorrindo e tinha pequenas flores no cabelo. Stella olha para a mãe e começa a chorar, porque sente que a mãe está apenas dormindo e pode acordar a qualquer momento para abraçar a filha. Stella olha para a mãe e pensa que a culpa é dela. De repente, George se aproximou da garota e disse que sentia muito. O herdeiro olha para Stella e diz que fez tudo o que pôde, mas chegou tarde demais. Stella se levantou e segurou as mãos de George, dizendo que ele não precisava se desculpar. Segurando as mãos de George, Stella sentiu frio. A garota ouviu que, sem o herdeiro, Richard e Millie nunca teriam sido encontrados e trazidos de volta, e mesmo assim ele pede desculpas a ela. Stella diz que a culpa é dela, e George pergunta o que ela quer dizer com isso. A garota diz que foi porque ela apoiou eles, mas no original, eles não se amavam, só que aqui eles se apaixonaram. Stella diz que, se ela tivesse sido contra, Richard não teria levado Millie para a trilha, mas George pede para ela não se preocupar com isso porque não é culpa dela. As palavras do herdeiro fizeram Stella chorar ainda mais.
Após a morte do Duque, um homem ganancioso e cruel chegará. Esse homem vai bater e humilhar George. Isso só vai deixá-lo ainda mais mergulhado no desespero. A desgraça só vai se aproximar ainda mais. De repente, alguém disse que, na verdade, Stella é filha de Millie, e Stella e George se viraram ao ouvir essa voz feminina. A mulher malvada que só deveria chegar dali a 3 anos era a tia de George, ou seja, a irmã de sua mãe, e Stella a reconheceu ao chamá-la de Lady Camilla. Quando a mulher ouviu seu nome, perguntou a Stella se ela o conhecia, mas não houve resposta, e Camilla perguntou novamente se a garota a conhecia. George cobriu Stella com seu corpo e perguntou quem estava à sua frente, ordenando que se apresentasse. Lady Camilla sorriu, respondendo que provavelmente nem o próprio sobrinho a conhecia. A mulher diz que até mesmo uma garota tão discreta conhece seu nome, mas Stella pergunta novamente, é ela que é discreta ou o quê? George responde que Stella não é discreta e ordena que Camilla peça desculpas. Stella ficou agradavelmente surpresa por o herdeiro ter tomado seu lado. Lady Camilla ficou irritada com George e perguntou se ele realmente falava assim com sua guardiã, exigindo que ele lhe mostrasse respeito, enquanto o herdeiro ficou chocado com a resposta dela. Lady Camilla é a irmã mais velha da mãe de George, Lauraline. Como filha mais nova de uma família proeminente, esperava-se que Lauraline se casasse com um nobre e aproveitasse a vida na capital, mas o casamento com o Duque Oldham acabou se tornando um desastre inesperado para ela. Lauraline, que sempre descrevia sua vida com o grão-duque em detalhes, enviou sua última carta pouco antes de dar à luz. Lauraline escreveu em sua carta para Camilla que o lugar onde vive é o covil do diabo, pois quando fecha os olhos, ouve cobras sibilando, e que, ao dar à luz uma criança no dia seguinte, as cobras a levarão embora, então ela pede à irmã que proteja seu filho. Após a carta de Lauraline, Camilla recebeu o status de guardiã. No entanto, Camilla não apenas não se importou com George, como só piorou ainda mais a vida dele. George abaixou a cabeça e pediu desculpas à mulher. A mulher se apresentou como Camilla Winter e acrescentou que, até que George fosse capaz de governar o ducado sozinho, ela cuidaria dele e administraria os assuntos internos. E então Camilla olhou para Stella, que estava ao lado deles o tempo todo. A mulher diz que a primeira coisa que fará será punir Stella, chamando-a de criada insolente. Stella olha para Camilla, percebendo que está perdida. No dia seguinte, Camilla aponta o dedo para Stella e pergunta o que a garota está fazendo no quarto, depois ordena que se livrem dela. O mordomo responde que Stella acabou de perder a mãe, se for expulsa, não terá para onde ir. Lady Camilla pergunta desde quando o mordomo ousa contradizê-la. Stella olhou para a mulher pensando que ela falava como se fosse a grã-duquesa de Oldham. Mas Camilla ficou irritada porque Stella a olhou e já foi para cima dela. Mas, de repente, alguém segurou a mão da mulher, impedindo-a de bater na criança, que já havia fechado os olhos de medo. Acontece que Camilla foi impedida pelo mordomo, que diz que muita gente está olhando para ela. A mulher retirou a mão com desagrado porque Stella estava sendo protegida pelo mordomo. A garota olha para Camilla, percebendo que ela mesma está colocando todos contra si com as próprias atitudes. A mulher se afastou do mordomo e de Stella, respondendo que a garota teria que ir embora de qualquer jeito. Camilla diz que não se importa se Stella morrer de frio, mas a garota entende que precisa ficar com George. Quando a mulher saiu, o mordomo perguntou como Stella estava e pediu para ela não se ofender com as palavras ditas, mas a garota respondeu que não se sentiu ofendida. O homem diz que Camilla simplesmente entendeu tudo errado quando soube que Richard iria se casar novamente. Stella respondeu que estava tudo bem, que não havia com o que se preocupar. Lady Camilla é daquelas pessoas que só conseguem intimidar os mais fracos. Se Stella não a conhecesse da história original, a mulher também a teria enganado, e como estava obcecada pela garota, acabaria causando menos problemas para George. E assim, Stella queria voltar para casa feliz, mas ficou chocada com o que viu. Acontece que Camilla mandou os criados pregarem tábuas nas portas do quarto da garota para que ela não pudesse entrar. Sentada no chão, Stella encosta as costas na porta, percebendo que o funeral de sua mãe e do Duque será em um mês. Pelo menos isso significa que, até lá, Camilla não vai expulsá-la do castelo, mas a garota não faz ideia do que fazer. Alguns dias depois, Stella encontrou um homem na rua que se ajoelhou diante dela e disse que, se ela quisesse, poderia ficar com eles. O homem só tem filhos, então ter uma amante em casa será uma alegria. Stella olha para Colt, e percebendo que Luke contou-lhe tudo, responde que não pode, pois Camilla lhes traria problemas. O homem quis objetar, mas ela disse que se fosse expulsa, viria até eles. Stella prometeu a Colt com um sorriso. Ele sorriu e respondeu que a entendia. Ao entrar no castelo, a garota olhou o cômodo e ouviu Camilla. George está soterrado de trabalho desde a chegada de Camilla. Logo Stella entrou na cozinha e sentou-se. Pegou um pão da sacola vermelha e comeu.
Camila ordenou que Loki alimentasse Stella, chamando-a de rata. Mas ele, vendo que era uma pessoa e não um rato, deu-lhe comida. De repente, Stella ouviu uma voz familiar. Era George, que entrou na cozinha e a viu, e Stella correu para abraçá-lo. A garota diz que não se vêem há muito, e o herdeiro que sentiu sua falta. Aqui, Stella e George sentam no chão, ele com a cabeça no ombro dela. Mas, o herdeiro notou que Stella perdeu peso e perguntou se comia bem. A garota, incapaz de dizer a verdade, assegura a George que está bem e indaga como ele vai. O herdeiro responde que tudo está bem, exceto sua preocupação com Stella. Stella sorriu, ao ver George já tão crescido e amadurecido. Stella mostrou o dedo mindinho e lembrou a George que ele prometera nunca mentir, perguntando se ele se lembrava. George respondeu que nunca mente para ela. Stella pede ao herdeiro que lhe diga a verdade e pergunta se Camila o trata bem. George ficou confuso com a pergunta, não esperando ser questionado sobre isso. Stella, contudo, notou pela confusão do herdeiro que Camila o maltratava. A garota perguntou se Camila o fazia estudar e o repreendia por erros. O herdeiro diz que a cerimônia de herança de título se aproxima. Ele presume que ela pensa que ele tem falta de graça. Ao ouvir George, a garota o olhou triste. A garota se desculpou e ia se curvar, mas George a impediu, perguntando o porquê, e disse que só precisava se esforçar mais. Stella entende que se tivesse sido mais atenta, tudo teria sido diferente. A garota se culpa por tudo que George está passando agora. Stella sabe que não deve chorar, pois se chorar, George só vai piorar. De repente, o herdeiro chamou a garota pelo nome. George pede a Stella que, mesmo se Camila a tratar mal, não deixe os elacomins. O coração dela dispara, pois George se preocupa com ela mesmo agora. A garota sorriu, dizendo que estaria sempre com George. Ele sorriu com a resposta, segurou a mão dela e ela apertou com força. Mas o herdeiro afastou-se de Stella, olhando triste para o chão. George diz à garota estar nervoso com a cerimônia do título. Stella olhou o herdeiro, notando que, em um mês, a cerimônia de herança de George e o funeral do Grão-Duque seriam no mesmo dia. Um mês se passou desde a chegada de Lady Camila. A cerimônia de sucessão de George ao título e o funeral do Duque já foram marcados, e o funeral da mãe de Stella foi silencioso. A garota se despediu de sua mãe. A empregada ao lado da garota diz que ela não precisa guardar tudo para si. Loki apoiou as palavras da mulher e diz que ela pode chorar se quiser. Stella, cansada, sorriu e respondeu à empregada e a Loki que se despediu da mãe há um mês e chorou tudo. A garota olha para o caixão com sua mãe pela última vez e sai com a empregada e Loki. E assim, Stella foi à igreja para o funeral de Richard e a herança do título. A garota entrou na igreja para se despedir do Duque. Stella viu o caixão com um homem próximo e foi até lá. Ao se aproximar do caixão, ela olhou para dentro. Stella olhou tristemente para o homem deitado no caixão. A garota sorriu, perguntando ao Duque se ele se importava com a mãe dela. Stella imaginou Richard abraçando Millie para que nada a assustasse perto dele. A garota pensa que o Duque abraçou Millie como se a protegesse. Stella percebeu que Millie partiu em paz, pois Richard a amava. Afinal, a mãe dela morreu nos braços de seu amado. A garota acreditava que isso era o bastante. Stella conta ao Duque que a vida de George não foi muito diferente da sua, pois o herdeiro também tinha uma pessoa amada, mas o príncipe herdeiro a tirou dele, e por isso, o jovem sentiu a falta dela por toda a vida, sofrendo muito. A garota não deixará George sofrer e viver uma vida terrível. Stella promete ao Duque que estará ao lado de George. 2 cerimônias tiveram início. Uma do funeral do Duque e outra da sucessão do título. Lady Camila assistia à cerimônia de herda do título sorrindo. Numa, o padre leu e enterrou o Duque. Em outra cerimônia, um homem falou a George sobre herdar o título. Após o homem falar do título, ele deu uma medalha ao herdeiro. O embaixador declarou George Alcomen Grão-Duque de Alcomen. Stella o observa com admiração, notando o quanto ele cresceu. A garota diz a Loki que se tivesse uma câmera teria tirado milhões de fotos, mas o homem a comparou àquela parente distante. Stella está orgulhosa de George, que se tornou Duque ali. A garota sorri, comparando o herdeiro a uma estrela. Loki, ao lado de Stella, viu a admiração dela e suspirou. Minutos depois, funeral e sucessão terminaram, e todos se levantaram para sair da igreja. Lady Camila se levantou para sair da igreja e algo chamou sua atenção. A mulher, irritada com Stella, gritou como ela ousava sentar-se na cerimônia. Lady Camila pergunta à criança se ela se acha grã-duquesa, sentada no funeral em lugar de honra. Stella suspirou profundamente, pois entendeu que Camila a odiava desde que a viu à distância, embora a garota entenda que a mulher não precisa ser má, pois ela é assim por natureza. Loki se ergueu, pôs a mão no ombro da criança e olhou para Camila.
Ele diz que ela falou o suficiente, porque hoje enterraram o Duque e a mãe de Stella. A garota olhou Locke surpresa, notando que ele estava muito gentil. Stella sorriu, pensando que sua vida não era tão vazia. Camila corou com a resposta de Locke, surpresa por alguém defender Stella, e disse que a propriedade estava cheia de idiotas arrogantes. Stella diz ter o direito de ir onde quiser e questiona Camila. Quem é ela para puni-la? Camila, irritada com a menina, prontamente respondeu: Como ousa reivindicar direitos sobre mim? Stella respondeu que ousou, e que ainda tinha o direito de se manifestar. Como os servos fiéis e o embaixador de George estavam na igreja, Stella confrontou Camila. Ela caminhou até Lady Camila, apontando para ela. A garota diz que Camila é a guardiã do Grão-Duque Ackerman. Stella pôs o pé na cadeira e disse que aquela mulher não valia nada. As palavras da menina ecoaram na igreja. Stella havia preparado seu discurso, mas acabou exagerando. Lady Camila ficou enfurecida e a chamou de canalha. A garota sabia que a mulher estava brava, mas era só o começo. Stella aponta para Lady Camila, pedindo que vejam a mulher que a espancou, privou de comida, trancou seu quarto, forçando-a a dormir no corredor. Todos no castelo sabem disso. De repente, Camila não suportou e, acenando, foi até Stella. A mulher deu um tapa na garota na frente de todos na igreja. Lady Camila responde que é graças a ela que este ducado ainda existe, e em vez de gratidão, mostram-lhe tanto desrespeito. A mulher perguntou se ela entendia a dificuldade de gerir tal casa, mas Stella sabia que Camila geriu o ducado terrivelmente. Quando George assumiu, os Alcaman estavam endividados. A mulher pegou o dinheiro, fugiu impune e ainda teve a ousadia de mentir. Na vida passada, com seu mestrado em administração e contabilidade, a garota ficou furiosa ao ler como Camila controlava as contas. Stella gritou com a mulher que ela também conseguiria gerenciar a casa, pois até uma criança de 8 anos faria melhor. Ao ouvir a resposta, Stella se enfureceu e quis bater na menina. Mas George diz que Stella está certa sobre Camila. O Duque confia mais em Stella do que em qualquer um, e Camila é uma estranha, incomparável a ela. Quando Lady Camila ouviu George, ficou em choque, assim como Stella. Stella notou George falar informalmente com Lady Camila, e percebeu que ele realmente virou o Grão-Duque. Afinal, George só esperava o momento de tomar as rédeas da situação. O embaixador questionou Camila o que aquilo significava. A mulher não respondeu ao homem. Em vez disso, fugiu, dizendo que a trariam de volta depois. Quando Camila e os outros saíram, a igreja ficou em silêncio. Stella sentou-se, suspirando, pois não estava preparada para a situação. É difícil para uma criança enfrentar um adulto. George se aproxima, estende a mão e pergunta como ela está. Stella, pegando a mão do Duque, diz que está bem. As pernas dela cederam? Ele pergunta. Mesmo com tanta confiança, a menina disse que tudo foi inconsciente, com medo de ser agredida novamente. Ela levantou-se e perguntou a George se ele tinha certeza, pois se Lady Camila fosse, quem cuidaria da casa? O Duque estranhou as perguntas, e Stella quis saber se ele já pensava em alguém. George sorriu e disse que sim, nela. Stella surpreendeu-se muito com a resposta do Duque. Stella olha George, pensando se ele quer que ela cuide da casa Alcaman. Ela perguntou se o Duque não se importa. Era ótima em contabilidade, mas só tinha 8 anos. Stella diz que nem sequer sabe nada sobre o mundo, e George pergunta o que ela diz. O Duque, segurando-a, disse que acreditava nela. Stella pergunta a George se, ao destruir o ducado de Alcaman e a propriedade do Grão-Duque cair, ela ficará com ele. A menina responde que sim, claro. George sorriu e disse que nesse caso não tinha nada a temer. Ela olha o Duque, derretendo-se com o sorriso dele. Stella diz a George que sempre o protegerá e que ninguém o enganará ou decepcionará. Mas o rapaz respondeu que ela é muito engraçada. Stella olha para o Duque, sem entender por que ele ria, se ela falou tão seriamente. A garota sorriu para George, prometendo-se fazê-lo feliz. Enquanto isso, na mansão de Lady Camila, a mulher recebeu uma carta ruim de George. A carta pedia compensação por erros no livro de pagamentos. Lady Camila ficou horrorizada, pois ajudou seu sobrinho, e em vez de recompensa, exigiram compensação dela. Stella diz que Lady Camila tentou roubar um menor. A menina ficou brava e perguntou se ela não tinha vergonha. Os guardas relataram as palavras de Stella a Camila, que se enfureceu ainda mais. Stella olha pela janela irritada, enquanto uma mulher na rua grita com o guarda. A empregada aproximou-se de Stella, notou que ela era invulgar, mas perguntou-lhe como sabia de tudo. Stella apenas sorriu, sem responder. Enquanto organizava os papéis, os trabalhadores a observavam. De repente, Stella sentiu os olhares e se virou.
Os trabalhadores não olharam, mas continuaram seus afazeres. Os criados pararam de questionar Stella, para a alegria dela. Um dia, Stella chamou George e disse-lhe para treinar mais esgrima. Afinal, o governante do norte é cruel, então George deve ser o duque do norte ideal. Pela manhã, Stella acordou com o sol. Ao ver o relógio, Stella notou ter acordado a tempo. A garota viu se algo doía e se suas pálpebras pesavam. Stella ficou tão feliz ao perceber que estava tudo bem. Saindo da cama, a garota se apronta para um trabalho. Por mais que Stella olhe para o quarto onde dormiu, não consegue deixar de admirá-lo. Em geral, este é o quarto da Grã-Duquesa no castelo dos Alcaman. A garota adormeceu nos documentos que a mantinham ocupada. Até em seus sonhos, Stella via pilhas de cálculos. A garota tinha tanto a fazer para não perder nada, que muitas vezes adormecia no escritório, já que o quarto comum ficava no canto mais distante do prédio. Teria continuado se George não tivesse visto a cena. O duque disse a Stella que a mãe da duquesa dormiria lá, então a garota poderia usar o quarto. Assim, ela o conseguiu. Stella sempre quis dormir em um quarto tão luxuoso e não tinha do que reclamar. Assim que a garota se arrumou, saiu do quarto e decidiu passear pelo castelo. Ao ver Stella, as empregadas a cumprimentaram e a garota retribuiu. Uma empregada notou o bom humor de Stella e perguntou, para ter certeza. Stella sorriu e disse à empregada que estava de bom humor. Afinal, o grande festival de Alqueman está perto. Neste dia, George se tornará um adulto e Canaria aparecerá em breve. No original, George nem saiu para vê-la ao saber de Canaria. Ele a convidou para o melhor quarto, os aposentos da Grã-Duquesa, e para o baile, que Canaria viu como um cumprimento e se apaixonou. Stella está tão feliz por ver a cena romântica de George e Canaria. É vital preparar bem a primeira etapa, o baile, onde o amor de George e Canaria florescerá. Stella entende que esta parte da história não pode falhar, sem finais ruins. De repente, Anna perguntou se haveria mesmo um baile para o festival. Stella confirmou, lembrando que elas já tinham preparado tudo. A empregada não acreditava, pois George detestava eventos sociais como bailes. No ano passado, na maioridade, a cerimônia de Stella foi só uma bênção do bispo. Não houve a primeira valsa tradicional, pois George recusou. Stella sorriu, percebendo ser George, o Grão-Duque do Norte. A garota está feliz que o duque concordou em organizar um baile, o que é um bom presságio. As empregadas estão tão felizes por cumprimentarem a Grã-Duquesa. Stella chocou-se que as empregadas souberam que Canaria seria duquesa, mas se perguntou como. A garota presumiu que as criadas já sabiam do casamento de George e confirmou o que disseram sobre a duquesa. As empregadas se entreolharam, felizes, mas Stella pensou que a alegria delas era por finalmente deixarem seus afazeres no castelo. Stella entende que Canaria cuidará de tudo, e os Alcamans não precisarão mais de uma contadora. A garota ficará feliz em se aposentar dos negócios para morar no castelo, mas ainda precisa de um emprego como contadora em outro lugar. A garota diz às criadas que espera que George a indique para um trabalho. As criadas, claro, recomendam Stella, e as meninas confiam nela. Cansada, ela avisa que vai descansar. As criadas exclamam para Stella que ela será bem-sucedida, pois já tem o bem mais precioso, mas a garota pensou que elas se referiam a dinheiro. Stella entende que por lidar com finanças, pode parecer que tem muito dinheiro, mas não é dinheiro dela. Assim, a garota anda pelo corredor, absorta em seus pensamentos, sem notar ninguém. De repente, Stella esbarra em um homem. Assim, a garota esbarrou no rapaz, pois estava absorta em pensamentos. O homem sorriu, pedindo a Stella que olhasse por onde andava. Ela levantou a cabeça e olhou para quem havia esbarrado. Primeiro, ela viu o peito do homem em quem esbarrou. Depois, Stella notou o cabelo escuro dele. E quando se afastou do homem, percebeu que George estava parado na sua frente. A garota fica em choque por ter esbarrado em ninguém menos que o duque. Stella sorriu para George, percebendo que ao vê-lo, ela era imediatamente dominada pela emoção. Graças a Stella, George não é mais um fracote, pois Madame Camila o humilhava, impedindo-o de amadurecer. Mas George, criado por Stella, cresceu alto e musculoso como uma escultura. A garota olha para George e percebe que o tornou o Grão-Duque do Norte ideal. Toda vez que o duque sorri, Stella começa a perder a cabeça. Stella diz a George que pediu para ele não sorrir tão radiante. O duque responde à garota que não consegue evitar sorrir quando a vê. Stella entende que esse sorriso é um charme mortal, mas combina com George. Ela sorriu e desejou-lhe bom dia. O duque pediu para Stella chamá-lo pelo nome. A garota se afastou de George, dizendo que nunca faria isso. Mesmo que Stella comande o ducado Alcamans, ela não pode chamar o duque pelo nome. Além disso, a garota entende que se o chamar pelo nome, Canaria poderá entender tudo errado mais tarde.
Stella sabe que não há depois, pois Canaria em breve encontrará George. Mas ela está feliz por ter chegado ao início da história original. De repente, o Duque pergunta a Stella se ela tomou café, e ela diz que não. Então ele sugere que tomem juntos. Mas George percebeu que a garota hesitou, perguntou a razão, e ela disse que o rapaz sempre a faz comer demais. De repente, o Duque responde que Stella está muito magra e baixa. Mas a garota nega, dizendo que ele é alto demais. Stella explica a George que, mesmo comendo muito, não se cresce, pois a altura depende 80% dos genes. O Duque provocou a garota sobre sua altura, dizendo que ela nasceu com baixa estatura. Stella não apreciou a piada de George e disse que não comeria com ele. O Duque pediu para Stella comer com ele, senão ele também não comeria. A garota acha que ele está jogando com a pena dela. Stella percebe ser só um truque para fazê-la comer mais, então ela não cairá nessa. A garota repete ao Duque que não vai tomar o café. George fez uma cara doce e perguntou a Stella se ela o deixaria comer sozinho. Acontece que essa expressão no rosto de George é um golpe direto no coração de Stella, mas a garota entende que tudo isso é porque o rapaz cresceu e ela começou a vê-lo com menos frequência. Após o café da manhã, Stella foi para o quarto com grande dificuldade. Mira veio e perguntou a Stella o que houve de manhã. A garota responde que não quer falar porque vai vomitar, mas Mira pergunta sem detalhes. Mira olha para Stella e pergunta quando ela aprenderá a dizer não. Mas Stella veria Mira resistir ao sorriso deslumbrante do Duque. Mira avisa Stella que uma mulher tentou entrar no castelo e pergunta o que fazer. A garota entendeu que era Canaria, então ela responde que o Rusto quer ver essa mulher. Na carruagem as garotas partiram, e Mira perguntou a Stella se ela lembrava o que fazia quando criança. Mira perguntou a Stella se lembrava de como fez o Duque tomar banho gelado, dizendo que o Grão-Duque do Norte só tomava banho frio, e ele ficou doente. A garota sentiu vergonha dessas memórias. Stella se justifica dizendo que eram crianças na época. Mas quando George adoeceu, ela lembra o quanto chorou. E um dia, Stella pegou o casaco de visão branco de George. Embora fosse sensível ao frio, graças a isso, ele riu e afirmou que não estava com frio, mesmo usando apenas uma camisa. O mais importante, George virou Duque do Norte, e Stella espalhou rumores pela capital. Stella, mergulhando na mente adolescente, inventou apelidos horríveis. Mas depois disso, George se tornou quem ele é. Assim que George chegar da capital, verão que os rumores eram falsos. E além dele, estará lá a bela Canária. Mira olha para Stella e pergunta o que ela está aprontando. A garota cruzou os braços sobre o peito e fingiu não entender do que Mira estava falando. Mira pergunta por que Stella quer vê-la pessoalmente, já que a conselheira não o faz. A garota sabe que essa estranha é provavelmente Canaria, mas não dirá em voz alta. Então, nesses momentos, usa sua arma secreta. Stella responde a Mira que foi tudo uma premonição dela. Mira perguntou novamente, obteve confirmação e em seguida foi questionada se sua premonição já os havia decepcionado, ao que a garota negou. Mira disse que estava se perguntando que tipo de bobagem Stella faria e perguntou quando algo assim aconteceria. Mira respondeu que não havia razões objetivas, sendo apenas um palpite. De repente, Mira perguntou se Stella gostou de desligar a água quente, e a garota pediu para ela parar, pois já estava com vergonha. A garota de óculos disse que Stella tremia de medo, mal conseguindo falar diante de George. Stella lembrou-se de ter encontrado uma espada num quarto. Então a garota pegou a espada e começou a dizer algo ininteligível. Ao ouvir Stella falar com a espada, os servos ficaram chocados e se afastaram dela imediatamente. Stella se desculpa com Mira, dizendo que pensou ser uma espada mágica, mas a garota a lembrou que era a espada de George. A garota ergueu a cabeça, fitou Mira e indagou por que a acompanhou. Mira respondeu que não queria que Stella fosse sozinha. Stella se surpreendeu com a resposta. Mira diz que se invadissem o castelo, o Duque deveria cuidar, ou ao menos enviar o capitão da guarda. Stella ouvia Mira, sem ousar interrompê-la. Mas ao saber do capitão da guarda, ela disse a Mira que Luke era fraco com mulheres e que ele falhou. Afinal, semana passada, Luke saiu com uma garota que mal conhecia. O garoto, que ontem era só um menino da vila, virou um galã. Quando Mira soube da fraqueza de Luke por mulheres, riu de imediato. Stella perguntou a Mira por que ria. Ela respondeu que a garota disse algo engraçado, referindo-se a Luke e seus relacionamentos. Stella ainda não entendia o que a fez rir tanto. Então, enquanto Stella e Mira discutiam, chegaram ao portão antes que a garota percebesse. As muralhas no ducado são incomuns. Cobrem áreas povoadas para proteção contra animais e monstros. Estas paredes largas e altas são as paredes de gelo, uma barreira intransponível. Ninguém consegue cruzá-la, mas Canaria conseguiu. Stella saiu sorrindo da carruagem e Mira a seguiu. Assim que as garotas desceram, 2 guardas se aproximaram. Um perguntou o que trouxe Stella ali. Ela disse que soube de alguém que cruzou a fronteira.
O homem confirmou e perguntou a ligação com Stella. Ela sabia que era uma garota, e ele se surpreendeu que o sexo da infratora foi informado. Ao abrir os portões, o homem foi na frente, guiando as garotas. Stella perguntou se eram incomodadas, e ele negou. A garota disse que o trabalho era duro e agradeceu por fazê-lo tão bem. Assim, em segundos, estavam numa masmorra, onde ficam os infratores. Quando o homem se aproximou de uma das celas, tirou a chave do bolso e, enquanto destrancava, mencionou que ali estava a garota por quem vieram. Stella começa a se preocupar, pois a personagem principal está atrás da porta. A garota espera que Canaria e George se apaixonem na hora. Se Canaria ficar nas terras do norte, o Duque será feliz. Ao entrar na cela, Stella se aproximou da estranha, cumprimentando-a com um sorriso. Canaria a encarou, perguntando quem estava à sua frente. Ao ouvir a voz da garota, Stella logo entendeu por que seu nome remetia a Canários. Stella se apresentou à garota e pediu para ela se identificar. A garota não respondeu Stella, mas a estranha perguntou se ela acreditaria nela, caso se apresentasse. A garota não esperava tal resposta, mas entende que ela está respondendo assim simplesmente para se defender, pois afinal foi capturada em terras estrangeiras. Stella diz à estranha que se ela for uma nobre presa ali, eles terão problemas, e pede que diga seu nome. Ao ouvir a resposta, a estranha tirou o capuz. A garota perguntou como Stella sabia que ela era de uma família nobre. Stella responde que não é tão cega para não notar a fênix de opala escarlate em seu pescoço. A estranha chocou-se ao ser reconhecida por uma joia. Mira perguntou a Stella o que aquilo significava, e a garota respondeu que era exatamente isso. Mas logo depois, Stella revela a Mira que a garota à frente é uma convidada nobre, que cruzou a parede de gelo para vê-los. A garota estende a mão para a estranha, dizendo que só queria dizer olá. Stella estende a mão para a garota e diz que ela é bem-vinda aos Alcamãs. Após resolverem seus negócios na fronteira, as garotas voltaram ao castelo de carruagem, mas agora éramos 3. Stella e Mira decidiram levar Canaria, pois não podiam deixá-la na masmorra. Ao olhar para Canaria, a garota percebeu sua beleza, pois, como previsto, essa beleza etérea lhe causou problemas com o casamento e os planos imperiais, mesmo na história original. Canaria perguntou o nome de Stella novamente, por ter ouvido mal na cela. A garota respondeu que poderia chamá-la de conselheira, ou pelo sobrenome, contanto que se sentisse confortável. A princesa perguntou se o duque sabia de sua presença, e Stella respondeu que ele pediu para confirmar. Canaria a achou muito perspicaz. A princesa perguntou a Stella por que veio às terras do norte. A garota respondeu que entendia, pois esse casamento ainda estava em discussão. Canária respondeu que não era apenas um noivado, acrescentando que tudo era muito mais complicado do que realmente parecia. A princesa diz que o imperador tem muitas concubinas, e como ela não quer ser uma delas, ele jurou queimar a terra natal dela. Canaria tem 19 anos, e o imperador, uns 50. O imperador e o príncipe herdeiro pensam que todas as belezas do mundo lhes pertencem. Ele virá ao ducado de Alcamãs de George, criará um escândalo e partirá. Mas desta vez, Stella fará de tudo para impedir que o príncipe herdeiro se aproxime deles. Canaria sorriu para Stella e perguntou se podia dormir, e recebeu um sim. Após alguns segundos, Canaria enfim adormeceu. Stella olha a princesa, percebendo que mesmo dormindo, é linda. Mira diz que Stella sabe da situação de Canaria e pergunta o que ela fará. A garota retruca. O que posso fazer? Mira diz que após ouvir a história de Canaria, ela já compreendia que a garota lhes traria muitos problemas, pois é percebida como uma recompensa. Mira diz que se o imperador descobrir que Canaria está escondida com eles, ele não hesitará. Stella, porém, responde que Mira está um pouco confusa, pois ela não revelou seu nome ou status. A conselheira diz que só protegem uma garota exausta da viagem que cruzou a muralha. Richard foi nomeado Grão-Duque dos Alcamãs pela proteção do norte, mas em outras palavras, ele deu o título a George para que ficasse quieto e de cabeça baixa. E de fato, o ducado é autossuficiente, porque George é literalmente o príncipe de um pequeno reino. De repente, Mina perguntou a Stella que loucura ela tinha em mente, e a garota respondeu que afinal era o George. Mira suspira, esperando que Stella não estrague tudo. Ao chegar, a garota desceu primeiro. De repente, Stella viu George sair. A garota pensou que o duque estava indo, mas não para onde, pois nenhuma viagem foi planejada para hoje. De repente, George viu Stella parada ao lado da carruagem. O duque correu até a garota e pôs as mãos nos ombros dela. George perguntou por Stella, pois sua expressão mostrava preocupação e ele a procurava pelo castelo. Mas ao levantar a cabeça, o duque viu algo inesperado. Uma garota desconhecida por George saiu da carruagem e ele perguntou quem era. Stella diz ao duque que é a garota que atravessou a muralha e chegou ao ducado. Ela veio do reino, então o conselheiro a trouxe pessoalmente.
George queria falar com Stella sobre a estranha. Canaria desceu da carruagem e cumprimentou o Duque. George não gostou de ter uma visita. Seu rosto mostrava isso. Stella sorri e diz ao Duque que a menina está exausta e pergunta se pode deixá-la descansar. George olhou sério para Stella, que sorria para ele. O Duque vira as costas para Stella e a manda fazer o que achar melhor. Stella não esperava tal resposta de George na frente da convidada. O Duque se afasta, deixando-a com as garotas.